Boa noite, professores da educação infantil. Iniciando mais uma live no dia de hoje, sábado, nossa tradicional live de sábado, onde eu faço a exposição do planejamento semanal, que geralmente eu faço para os meus alunos do maternal. E algumas vezes também eu compartilho outros planejamentos que não do maternal, às vezes para berçário, às vezes para pré também. Mas o planejamento desta semana que eu vou estar expondo aqui é o que eu fiz para trabalhar com as minhas crianças do maternal 2, ou seja, para trabalhar com as crianças bem pequenas. Bom, lembrando a todos que no decorrer da live terá senha de acesso para quem estiver aqui ao vivo. Gostaria também de aproveitar o momento para falar para as outras profs que não são do maternal, ou seja, aquelas profs que trabalham nos berçários e nas pré-escolas, que também eu já tenho o planejamento, elas poderão estar adquirindo caso tenham interesse, e até mesmo as que atendem crianças bem pequenas que não estiverem aqui ao vivo, que vão ver essa live depois, caso queiram, poderão estar entrando em contato para estar adquirindo o planejamento completo, com a pasta toda organizada, para trabalhar o tema Mães na semana que antecede a data do Dia das Mães. Mas o planejamento que eu vou estar expondo aqui é referente ao planejamento que eu fiz para trabalhar com as minhas crianças, que são crianças bem pequenas. Minha turma é um maternal 2. Os meus alunos têm 3 anos e uma ainda tem 2, está próximo de completar 3 anos. Vamos começar. Lembrando sempre que as atividades que eu exponho aqui são aquelas atividades que eu preparo como vivências diferenciadas para cada dia da semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, mas que não podemos desconsiderar aquelas atividades que são as vivências diárias, que precisam ser executadas todos os dias na nossa salinha. Esse planejamento, tanto que eu vou expor aqui para as crianças bem pequenas, tanto o que eu fiz para berçário, quanto o que eu fiz para as pré-escolas, estão todos direcionados para o dia especial, que é o Dia das Mães, que nós vamos estar comemorando no domingo, depois desse, né, que é o segundo domingo de maio. Portanto, o planejamento está todo direcionado para essa data, que é uma data muito especial. Existem algumas controvérsias com relação a comemorar ou não essa data na escola. Existem alguns professores que compartilham da ideia de que é um problema, porque algumas crianças não têm mãe, vivem com os avós, às vezes com tios, tias. Porém, na minha concepção, mãe precisa e merece ser trabalhada assim. Independente se a tua criança mora com a mãe que gerou ela na barriga, ou se ela mora com a avó, ela mora com alguém. E essa pessoa é a pessoa que representa a mãe dela. E é isso que eu vou estar trabalhando com as minhas crianças essa semana. No caso da minha salinha, não tem nenhum caso que a criança more com os avós. Todas as minhas crianças moram com as suas mães que geraram realmente, que são as geradoras da barriga. No entanto, mesmo assim, eu não vou deixar de estar abordando essa situação, que é importante que as crianças saibam que mãe é aquela que cuida dela todos os dias, que mãe é aquela que dá carinho, que dá atenção, que se preocupa de fato com ela. Não necessariamente essa pessoa é aquela que gerou na barriga, porém é aquela pessoa que está ali o tempo todo, em período, né, integral, dedicando a essa criança o carinho, a atenção, todo o amor que essa criança precisa para crescer. E é esse tipo de trabalho que eu gosto de desenvolver com as minhas crianças nessa semana que antecede essa data. Até porque na minha escola, e eu acredito que se não em todas, mas na maioria das escolas,
todas irão fazer uma recepção para estar recebendo as mamães e comemorando essa data na escola. Então, nada mais justo do que a gente estar trabalhando sim com as nossas crianças essa data, mesmo que algumas profs achem que é complicado, porque tem as crianças que não têm mãe, né? Na minha opinião, é uma data que precisa sim, merece ser trabalhada na escola. Só que nesse viés que eu comentei com vocês, né? Que mãe não necessariamente gerou na barriga, né? Então vamos ao planejamento. Essas atividades que eu planejei para essa semana, assim como os outros planejamentos que eu sempre faço, estão todos numa pastinha, num arquivo. E lá nessa pastinha constam de todos os arquivos que serão usados nas aulas no decorrer da semana, as imagens ilustrativas que precisamos para inspirar-se nos cartazes. E no decorrer da minha fala, eu vou estar indicando a forma que eu vou estar trabalhando essas atividades, essas vivências com as minhas crianças lá no chão de escola. Na segunda-feira, vou introduzir o tema da semana. Mãe tem um coração grandão. É uma música, coloquei o link aqui para vocês estarem acessando e baixando no YouTube. E com essa música, eu vou me utilizar dela para conversar com as crianças sobre a data, falar da mãe como aquela pessoa que cuida, independente se gerou na barriga ou não. Então, através dessa música, eu vou estar conversando com as minhas crianças e falando da semana que antecede o dia da comemoração do Dia das Mães, que mãe é toda aquela que dá atenção, que dá carinho, que cuida, para que ela entenda que sim, que ela tem uma mãe, que no caso dos meus alunos todos têm, mas que algumas criancinhas, infelizmente, não convivem com aquela mãe que gerou na barriga. Porém, ela tem alguém que lhe dá atenção, que lhe dá carinho, que lhe dá amor. Depois, explicar sobre a homenagem das mães, como será a forma, como vamos fazer, e iniciar os ensaios para a apresentação. Dramatização da música usada para introduzir a conversa. Eu preferi colocar a música que eu já quero fazer a apresentação para as minhas mães. E além dessa musiquinha, nessa semana, eu comecei a ensaiar uma outra musiquinha que, na verdade, é uma mini dramatizaçãozinha bem pequena, que eu quero fazer antes dessa. Eu vou fazer um mix de apresentação, uma coisa engraçada carregada de carinho. E essa coisa engraçada, não sei se vocês já viram, mas se não viram, eu indico que busque no YouTube, aquele videozinho engraçado que diz mamãe, eu quero dar um grito. Aí é bem interessante, é engraçado, eu acredito que as mães vão gostar de ter essa introdução. E eu quero fazer um mix dessa dramatização do Mamãe, eu quero dar um grito, com essa musiquinha homenageando as mamães. Mamãe tem um coração grandão. E aí eu vou fazer os gestos, vou organizar uma apresentação bem criativa para que as mães, na verdade, qualquer coisa que as crianças delas façam, elas ficam bem felizes, mas eu acredito que elas vão gostar bastante da forma que eu estou organizando essa apresentação. Depois desse ensaio, né, inicial, que nós vamos fazer para a apresentação do Dia das Mães, antes, lógico, vou ter que ter comentado que eles vão precisar apresentar para as mães na sexta-feira, que elas serão convidadas a estar na escola e que nós vamos estar fazendo essa apresentação para elas. Aí, depois desse momento, vamos iniciar a confecção do livrinho, que será a lembrancinha para a mamãe. Colorir a capa, aproveitar a escrita e falar de como é um livro. Tem título, ilustrações e o nome do autor. Fazer também a página 2, Meu Coração é Seu, colorir com giz de cera e colar papel vermelho na borda do coração. Então, nessa parte
onde nós vamos iniciar a confecção do livrinho, porque eu estou preparando, como lembrancinha do Dia das Mães, um livrinho que as crianças vão dar para as suas mamães. E eu vou aproveitar esse primeiro dia para falar de como é a estrutura de um livro, da capa do livro, que na capa do livro tem que ter um título, que existe o autor do livro e que no caso o autor desse livro serão as próprias crianças, porque serão eles que estarão fazendo esse livrinho para as mamães. E vou ajudá-los na escrita do nome, porque as minhas crianças são crianças bem pequenas e não sabem ainda escrever o seu nome. Então, eu vou escrever o nome e vou pedir para que eles digitalizem o dedinho deles no ladinho, para que fique registrado para a mamãe que aquele é a assinatura do autor do livro para dedicar a ela. Depois disso, brincar de minha mãe mandou. Essa brincadeira minha mãe mandou, na verdade, ela pode ser trabalhada em qualquer faixa etária da educação infantil. Porém, o que vai variar essa brincadeira? Serão os comandos que o professor vai estar dando para as suas crianças. Se são bebês, os comandos terão que ser comandos simples, tipo bater palminha, coisas que você sabe que a tua criança vai conseguir fazer. No caso das minhas crianças, que são as crianças bem pequenas, eu coloquei aqui. Convidar as crianças para a brincadeira, dizendo que a professora será a mãe e as crianças serão os filhos. Ir dando comandos do tipo: a mamãe mandou dar 2 passos para frente. A mamãe mandou andar para trás. A mamãe mandou cobrir os olhos, acariciar os cabelos, mandar beijinhos, fazer coraçãozinho, dançar, massagear a barriga, sentar e pegar no pé, deitar e dormir, levantar, passar por baixo da mesa, pular dentro do círculo e à sua frente. Isso são os comandos que eu coloquei aqui. Provavelmente na hora da atividade eu vou estar criando outros, né? Porque os comandos vêm na cabeça da gente. Mas eu coloquei aqui esses para ter como base para não esquecer. E provavelmente eu estarei dando outros comandos para as minhas crianças que eu sei que eles têm capacidade para estar desenvolvendo. E quando você convida a criança para brincar de a mamãe mandou, automaticamente você precisa explicar para ela que você vai ser a mamãe da brincadeira e eles serão os filhinhos. Depois da brincadeira, foram as atividades da segunda-feira. Eu coloquei os campos de experiências, os objetivos de aprendizagem e também os conteúdos. Nesta segunda-feira é uma aula um tanto quanto extensa e ela é bastante abrangente, por isso eu coloquei traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, corpo, gesto e movimento. E o corpo, gesto e movimento ainda ele se repete, porque eu coloquei 2 objetivos de aprendizagem para o campo de experiência corpo, gesto e movimento. O escuta, fala, pensamento e imaginação, esse campo de experiência também eu coloquei 2 objetivos de aprendizagem. Eu descrevi cada um deles, coloquei os códigos alfanuméricos de cada um deles, também coloquei os conteúdos. Eu vou estar falando aqui para explicar melhor para vocês. Então, o primeiro objetivo ali, traços, sons, cores e formas, o código alfanumérico é o EI 02 TS 03, ou seja, o objetivo é o 03, e diz assim: utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias. O conteúdo que eu vou estar registrando no meu RCO é a musicalização. No escuta, fala, pensamento e imaginação, nesse primeiro objetivo eu coloquei o código alfanumérico EI02 EF01, ou seja, é o primeiro objetivo de aprendizagem desse campo de experiência, e diz assim: dialogar com crianças e adultos, expressando os seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões. E o conteúdo que eu vou estar registrando no meu RCO é linguagem oral. No campo de experiência corpo, gesto e movimento, o código alfanumérico que eu registrei é o EI02CG01, ou seja, é o primeiro objetivo de aprendizagem do corpo, gesto e movimento, e diz assim: apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no
cuidado de si e nos jogos e brincadeiras. O conteúdo que eu coloquei é música coreografada, Mamãe Tem um Coração Grandão, que no caso é a música que eu vou estar utilizando como introdução do tema e também será a nossa apresentação principal do Dia das Mães. Repetindo o campo de experiência, escuta, fala, pensamento e imaginação, eu coloquei o código alfanumérico EI02 e F09, ou seja, eu coloquei o objetivo 9 desse campo de experiência agora. Antes eu tinha colocado o objetivo 01 e aqui eu coloquei o objetivo 9 do escuta, fala, pensamento e imaginação. E ele diz assim: manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para desenhar, traçar letras e outros sinais gráficos. O conteúdo que eu vou estar registrando no meu RCO para esse objetivo é o uso de diferentes objetos de escrita, porque neste momento eles vão manusear diferentes instrumentos, né, para iniciar a confecção do livrinho para a mamãe. Repetindo o campo de experiência corpo, gesto e movimento, eu coloquei aqui o objetivo 02. O código alfanumérico é o EI02CG02, ou seja, é o segundo objetivo de aprendizagem deste campo de experiência, e diz assim: deslocar seu corpo no espaço, orientar-se por noções como em frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, fora, etc. Ao se envolver em brincadeiras e atividades de diferentes naturezas. Aí o conteúdo que eu vou estar registrando para este objetivo de aprendizagem é a motricidade ampla e noções espaciais. Esse é o momento da brincadeira, onde eles vão seguir as orientações do professor e vão estar desenvolvendo toda a sua motricidade de uma forma bem ampla, e por isso faz bastante sentido esse conteúdo. E noções espaciais, porque eles vão precisar se orientar, né, dentro do espaço. Essas foram as atividades e campos de experiências e objetivos de aprendizagem e conteúdo da segunda-feira. Agora, nós vamos para a terça-feira. Na terça-feira, pessoal, uma coisa que eu acho que eu nunca comentei com vocês, mas na terça-feira eu tenho hora atividade. Então, as atividades que eu planejo aqui para terça-feira, geralmente não sou eu que executo, mas eu procuro em outros momentos estar reforçando essas atividades e para que elas não fiquem sem serem executadas. E às vezes o próprio professor que faz a hora atividade acaba executando parte ou todo o planejamento que geralmente eu organizo. Mas como o professor também organiza e planeja as suas aulas, eu procuro, mesmo essas aulas que eu faço aqui, estar de alguma forma incluindo ou antes ou depois em outros dias da semana. Então, eu planejei o seguinte: ensaiar a apresentação da homenagem às mamães. Isso daqui tem que fazer todos os dias nessa semana para que fique bem bonitinho. Na sexta-feira as crianças já estejam se sentindo seguras e preparadas para a apresentação. Fazer as páginas 3 e 4 do livrinho da mamãe. Colorir com tinta guache a estrela e na página 4 colorir o coração e colar papel amarelo nas pétalas da flor. Brincar de mãe no saguão. Falar do nome dado à brincadeira pega-pega. Então, esses arquivos da página 3 e 4 estão lá na pasta, as páginas do livrinho. Tem um outro arquivo que explica as orientações. Aqui eu coloquei mais ou menos como elas serão feitas, mas eu fiz um outro Word com todas as orientações de como fazer cada página do livrinho. Lá tem orientações mais aprofundadas nesse Word de como você deve organizar e realizar a confecção de cada página desse livrinho. Aqui no encaminhamento metodológico eu coloquei algumas direções, alguns direcionamentos, mas lá nesse Word estão todas as dicas organizadinha, uma a uma, de todas as páginas do livrinho. Com relação à brincadeira, brincar de mãe no saguão. Essa brincadeira
Aqui na minha cidade existem vários nomes, mas um dos nomes é brincar de mãe mesmo. E aí eu vou estar conversando com as minhas crianças, né? Falar que o pega-pega tradicional é chamado de brincar de mãe e convidar eles para brincar de mãe pega-pega no saguão. Os campos de experiência para essa terça-feira é corpo, gesto e movimento, trações, cores e formas, o eu, o outro e o nós. No corpo, gesto e movimento, o código alfanumérico que eu coloquei é o EI02CG01, ou seja, o primeiro objetivo de aprendizagem deste campo de experiência, e diz assim: apropriar-se de gestos e movimentos da sua cultura no cuidado de si, nos jogos e brincadeiras. E o conteúdo para registrar no RCO é músicas coreografada, mamãe tem um coração grandão. Ou seja, apenas repetiu o que eu já tinha feito na segunda-feira, porque é a mesma atividade, ensaiar a apresentação de homenagem às mamães. E isso vai se repetir até na quinta-feira, porque serão 4 dias de ensaios consecutivos, 4 dias consecutivos de ensaio. No traços, cores e formas, eu coloquei o código alfanumérico EI02TS02, ou seja, é o segundo objetivo de aprendizagem que traz lá na BNCC para esse campo de experiência. Traços, cores e formas. E o objetivo é o seguinte: utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação. Argila, massa de modelar, explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. O conteúdo para registrar no RCO é fazendo artes, confeccionando o livrinho para a mamãe. No campo de experiência, o eu, o outro e o nós, o código alfanumérico que eu registrei é o EI02 e o 02, ou seja, é o segundo objetivo de aprendizagem que traz lá na BNCC para o campo de experiência, o eu, o outro e o nós. E esse campo de experiência, com esse referido objetivo de aprendizagem, diz assim: demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios. O conteúdo para registrar no RCO é brincadeiras corporais, mãe pega, porque mãe pega é uma brincadeira totalmente voltada para o uso do corpo, né? Eles vão simplesmente correr e se tocar. Para a quarta-feira, novamente se repete o ensaio da apresentação da homenagem das mães, como eu falei, vai se repetir até na quinta-feira. Depois, fazer as páginas 5 e 6 do livrinho da mamãe. Aproveitar a atividade para trabalhar oralmente as letras M de mamãe e P de presentes, porque nos arquivos que vocês vão encontrar lá na pasta, vocês irão perceber que está bem enfatizado esse trabalho com a letra M que eu coloquei lá, né? E também a letra P. Os arquivos foram bem organizados para essa vivência mesmo, para trabalhar a letra M e a letra P dentro desse livrinho da mamãe. Depois, a outra atividade é brincar de mãe polenta. Como que é a mãe polenta? Uma criança do grupo é escolhida para ser a mamãe e os outros participantes são os filhos. A mãe faz polenta e deixa esfriar enquanto vai à missa. Enquanto a mamãe está rezando, as crianças pegam a chave da mãe e vão para casa comer polenta. Aí você vai ter que explicar para as crianças que nessa brincadeira eles vão ter que dramatizar. A criança que vai ser a mãe, primeiro vai fazer a polenta, né? Você vai explicar para ela o que é uma polenta, como é que é confeccionado, leva uma panela e se quiser até levar uma farinha lá de fazer a polenta para apresentar para as crianças, é um momento legal para misturar lá e fazer a polenta, e ela faz a polenta e explica que as outras crianças serão os filhos da mamãe. Aí a mamãe convida as crianças para ir à missa e fica toda distraída lá em um cantinho rezando, e as crianças
que estão desenvolvendo o papel naquele momento de filhos vão pegar a chave da mamãe escondida e vão correr para casa e comer a polenta. Então, na verdade, é uma brincadeira de dramatização, né? A mamãe polenta. Vai depender bastante da tua criatividade, de como você explica para as suas crianças. Vai ser uma atividade bastante prazerosa, porque eles adoram interpretar. E nessa situação, então, eles vão achar muito engraçado, né? Sair lá da igreja e ir para casa comer a polenta. Os campos de experiência que eu coloquei para essas atividades é corpo, gesto e movimento, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaço, tempo, quantidade, relações e transformações. O código alfanumérico para o campo de experiência corpo, gesto e movimento é o EI02CG01, ou seja, é o primeiro objetivo de aprendizagem deste campo de experiência que consta lá na BNCC. E diz assim: apropriar-se de gestos e movimentos da sua cultura, de cuidados de si, nos jogos e brincadeiras. O conteúdo são músicas coreografadas, a mamãe tem um coração grandão. Para o escuta, fala, pensamento e imaginação, o código alfanumérico é o EI02EF07 e diz assim: manusear diferentes portadores textuais, demonstrando reconhecer seus usos sociais. O conteúdo que você vai estar registrando no teu RCO são experiências com portadores textuais, porque nesse momento eles vão estar trabalhando os arquivos, onde você vai estar enfatizando o trabalho com a letrinha M e com a letrinha P. Você vai explorar oralmente esses arquivos. No espaço, tempo, quantidade, relações e transformações, o código alfanumérico que eu coloquei é o EI02ET06. Ou seja, é o sexto objetivo de aprendizagem para este campo de experiência lá na BNCC. Utilizar conceitos básicos de tempo, agora, antes, durante, depois, ontem, hoje, amanhã, lento, rápido e depressa e devagar. O conteúdo que você vai estar registrando no teu RCO é noção de tempo, da polenta, esfriar, da mamãe estar rezando. Então, você vai trabalhar esses tempos lá na tua brincadeira. O tempo que a mamãe leva para fazer a polenta, o tempo que ela ficou rezando, o tempo que as crianças levaram para comer a polenta. E você vai estar explorando o tempo nessa brincadeira. Na quinta-feira, novamente o ensaio, novamente o código alfanumérico do objetivo 01 e o mesmo conteúdo para registrar desse ensaio. A outra atividade é fazer as páginas 7 e 8 do livrinho da mamãe, que é colorir o sol e fazer a flor com as pontinhas dos dedos usando tinta guache. A brincadeira é brincar de mãe de rua. Como que é essa brincadeira? Traça-se no chão duas linhas paralelas e distantes uma das outras, cerca de 4 metros ou 4 passos, porque provavelmente você não vai ter um metro para você medir lá. Então, mede 4 passos. O grupo se divide em 2 lados, deixando na área central apenas uma criança, que será a mãe da rua. As demais devem atravessar a rua pulando em uma perna. Aí você vai orientar as crianças, explicar que a mamãe vai ficar no centro e que as outras crianças que participam da brincadeira serão os filhos e que eles devem atravessar esse percurso, a mamãe está no centro. E entre essas linhas, um grupo de crianças fica atrás de uma linha e outro grupo de crianças fica atrás da outra linha. Eles precisam fazer essa travessia pulando. Se você achar que as suas crianças têm dificuldade e não conseguem com uma perna só, deixe que corra simplesmente. Mas o fato é que a mãe precisa tocar em uma das crianças para que ela seja substituída na brincadeira e ela possa ser filho e outra criança entre no centro das linhas para ser a mamãe. Nesse dia, na quinta-feira, eu coloquei 3 objetivos de aprendizagem, mas todos eles são voltados para o corpo, gesto e movimento. O primeiro é da
que eu já falei antes, né, que diz respeito ao ensaio da apresentação do Dia das Mães. E o outro é o EI 02CG05, ou seja, é o quinto objetivo de aprendizagem deste campo de experiência. E diz assim: desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. O conteúdo que você vai estar registrando no teu RCO é coordenação motora fina, pintura e desenho. O outro código alfanumérico que eu coloquei desse campo de experiência é o EI 02CG03, ou seja, é o terceiro objetivo de aprendizagem para este campo de experiência lá na BNCC, que diz assim: explorar formas de deslocamento no espaço, pular, saltar, dançar, combinando movimentos e seguindo orientações. O conteúdo que eu vou estar registrando, e vocês também, é brincadeira ao ar livre, porque é o momento da execução propriamente dita da brincadeira mãe de rua. Essas então foram as atividades da quinta-feira. Faltam apenas as atividades da sexta-feira. Na nossa escola será o dia que nós vamos receber as mamães. Vai ser o dia da homenagem que será feita para as mamães. Nesse dia, eu pretendo estar conversando com as minhas crianças, explicando que nós faremos, explicando novamente, né? Porque no decorrer da semana eu já vou ter conversado todos os dias da semana sobre isso com eles, mas aqui eu vou focar que as mamães serão recebidas lá fora, que é o caso da nossa escola, nós já planejamos essa vivência, e as mamães serão recebidas lá no lugar onde tem o palquinho que as crianças fazem as dramatizações. As mamães serão recebidas lá e eles farão a apresentação do Dia das Mães, e depois disso as mamães serão convidadas a entrar para a sala, e eu já organizei esse momento da seguinte forma: eu vou fazer um tapete vermelho, digamos assim, mas eu vou colocar um TNT vermelho, e sobre o TNT vermelho eu pretendo colocar estrelas, como as mamães fossem as estrelas da festa, e em cima das estrelas o nome de cada mamãe. E quando elas entrarem na sala, elas vão ser impactadas por esse tapete vermelho para elas, também pelo cartaz, que vai ser o mural do Dia das Mães que nós vamos estar fazendo nessa sexta-feira, antes da recepção das mamães. É um muralzinho bem rápido, e eu já planejei a forma que eu vou fazer ele, é num papel grande, o coração vai ser uma cartolina branca, e as mensagens serão coladas ao redor desse coração em um papel craft grande, e esse papel craft grande será pendurado num varal. Eu já fiz um varal essa semana porque eu trabalhei família, já tenho o cartaz grande lá da família nesse varal, e eu vou estar colocando esse mural das mães também nesse varal. E aí os livrinhos, eles estarão lá para serem entregues para as mamães, e eu quero fazer também, isso eu não coloquei no planejamento, por isso que é importante vocês estarem presentes aqui na hora que eu exponho o meu planejamento, porque eu falo para vocês a forma que eu vou estar fazendo as atividades, a forma que eu vou estar desenvolvendo essas vivências. E eu planejei, pensei aqui na minha cabeça, que durante toda a semana, em cada momento em que as crianças estão desenvolvendo as atividades, eu vou estar fazendo fotos. E essas fotos eu vou utilizar como fundo de um videozinho. Vou colocar uma música bem legal, bem bonita, que eu homenageei às mamães. E quando as mamães entrarem na sala, elas serão recebidas com esse vídeo lá na nossa TV. Então elas vão ter esse vídeo, elas vão ver como que foi o desenvolvimento desse livrinho durante a semana, estará registrado lá nesse vídeo,
todas as crianças, os filhinhos delas, fazendo esse livrinho com uma musiquinha de fundo bem legal para a segunda homenagem, porque já teve a lá de fora, aí esse é o momento de dentro da salinha. E aí depois que elas assistirem a esse vídeo, elas receberão um livrinho pela mão do seu filho. Eu pensei de colocar um tapete no chão, um tapete vermelho, bem bonito, para elas se... o caminho vai ser o tapete comprido de TNT, né? E esse tapete grande é para elas se sentarem com suas crianças para poderem estarem assistindo a esse vídeo que eu vou estar fazendo para elas com essas fotos das crianças desenvolvendo as atividades durante a semana. E aí, dessa forma, encerra-se o dia de sexta-feira e elas vão para casa e levam as suas crianças. Tudo isso será repassado para as crianças, ensaiado novamente no dia. Aqui tem o encaminhamento metodológico para vocês, da forma que eu vou estar fazendo, não totalmente, porque como eu falei para vocês, aqui no encaminhamento metodológico está a forma descritiva e não a forma que eu estou falando aqui para vocês. Está registrado os campos de experiência, que são escuta, fala, pensamento e imaginação, e o eu, o outro e o nós. O objetivo de aprendizagem que eu coloquei para o escuta, fala, pensamento e imaginação é manipular textos e participar de situações de escuta para ampliar seu contato com diferentes gêneros discursivos, que é o objetivo 08 do escuta, fala, pensamento e imaginação. O conteúdo que eu coloquei para esse código alfanumérico e esse objetivo de aprendizagem é confecção de cartaz mural Dia das Mães. Esse cartaz tem uma foto também lá na pasta, um cartaz inspiração, lógico que vocês não precisam fazer exatamente igual o que está lá, mas é uma noção, uma ideia de como fazer esse cartaz. As mensagenzinhas para serem colocadas ao redor do cartaz também tem um arquivo lá, com as palavras que devem ser recortadas e coladas nesse cartaz. Tem todo o direcionamento de como fazer esse mural lá na pasta que eu criei para esse planejamento. Para o campo de experiência, o eu, o outro e o nós, o código alfanumérico que eu coloquei aqui, na verdade eu coloquei 2 códigos alfanuméricos, porque eu coloquei 2 objetivos de aprendizagem, né? Coloquei o objetivo 06 e também o objetivo 04. Primeiro o 06 aqui na ordem de classificação das minhas atividades. No objetivo 06 diz assim: respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras. O conteúdo que eu vou estar registrando é regras de convivência, brincar de mamãe e filhinho. Porque nesse dia eu também coloquei uma brincadeira ali, brincar de mamãe e filhinho na sala. Não sei se essa vivência vai dar tempo de fazer, devido ao tempo. Mas se der tempo, como eu atendo alunos de forma integral, talvez para mim dê tempo de fazer. Mas para você que atende apenas 4 horas, talvez não seja possível você fazer essa brincadeira, porque você vai focar mais o teu trabalho na homenagem, que eu acredito que você vai estar recebendo as mamães na escola, e vai focar mais o teu trabalho nesse sentido, né? Se der tempo de fazer a brincadeira, brincar de mamãe e filhinho, tudo bem, você brinca. Se não, deixa para a semana que vem e brinca igual de mamãe e filhinho na sala com as tuas crianças. O outro objetivo de aprendizagem para o eu, o outro e nós está no código alfanumérico EI02 e o 04, ou seja, é o quarto objetivo de aprendizagem para esse campo de experiência, e diz assim: comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender. O conteúdo que eu vou estar registrando é socialização, homenagem às mamães. Esse é a homenagem propriamente dita que está registrado aqui para eu colocar no meu RCO como atividade executada com as crianças nesse dia, na sexta-feira. Bom, essas foram as explanações para a semana do Dia das Mães. Eu espero que tenha sido
interessante, que vocês tenham gostado, que seja útil lá no chão de escola para vocês, que quando vocês vêm para a live é para terem um algo a mais das minhas explicações, das formas que eu desenvolvo o meu trabalho lá no chão de escola, ou se não for um planejamento das crianças que eu estou no momento, é onde eu passo a minha experiência como professora, porque como eu já comentei, eu tenho 25 anos de trabalho, desses 25, 15 são de educação infantil, então eu já passei por todas as etapas, todos os grupos, tanto berçário, que são os bebês, tanto crianças bem pequenas, que são os maternais 1 e 2, tanto crianças pequenas, que são os grupos de pré-escola, pré-1 e pré-2. Então, quando eu falo das crianças que eu atendo agora, eu falo das vivências, das formas que eu vou estar colocando hoje em prática. Quando eu falo de bebês, quando eu falo de pré, eu estou orientando de acordo com o que eu já vivi, né? Do que eu já trabalhei, do que eu já coloquei em prática realmente lá no chão de escola, e de tudo que eu também pesquiso e estudo, né, pessoal? Porque a vida do professor é isso, trabalhar, estudar e sempre tentando melhorar a nossa prática pedagógica. É isso. A senha vocês vão estar digitando depois que encerrar a live, mas eu quero que vocês escrevam na postagem da live, então esperem eu postar a live e escrevam na live, tá? E isso vai valer assim que eu postar a live, demora um pouquinho, porque eu tenho que escrever ali o comentário e tal, demora uns 5 minutinhos no máximo. Então, por isso eu vou dar 15 minutos pós encerramento da live para vocês escreverem lá no comentário da live, isso daí, quem tiver interesse, na pasta com todo o planejamento gratuito. Aí, quem não conseguir, quem não estava aqui ao vivo e quiser adquirir essa pasta com esse planejamento completo do Dia das Mães, é só pedir no meu direct ou no Messenger, que eu vou estar disponibilizando com um valor irrisório de R$25, porque o trabalho é grande, eu planejo realmente total, tudo que o professor precisa, então é um trabalho longo e lógico que merecia e deveria ser cobrado muito mais, mas eu cobro apenas R$25 para que fique bom para vocês e para mim também. Tá bom? É isso, um beijo para vocês e nos vemos no próximo sábado com um novo planejamento semanal, tá bom? Até! Feliz Dia das Mães, quem é mamãe!